Lucena, que é da Lucena Consultoria Assessoria Limitada. Ele que é candidato a deputado estadual por São Paulo e faz a visita hoje aqui nos estúdios da Imprensa FM, aqui no Rádio Revista. Boa tarde, Lucena, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Desculpe ter chegado um pouquinho atrasado, não ter dado tempo de fazer a maquiagem. Não, imagina. Mas é um imenso prazer estar aqui com você. É uma rádio que eu admiro muito e principalmente a sua pessoa. Muito obrigado. Lucena, querido, o que você diz a respeito da privatização do sistema Telebrás? Eu sou favorável desde quando a avaliação fosse feita por o BNDES. Uhum. Eu acho que do jeito que foi feita a avaliação, o preço mínimo é muito baixo. Então, se o BNDES tivesse avaliado, não estava acontecendo esse problema. Eu sou a favor da privatização. Então você está de acordo com as normas do governo? Tô. Tá certo. Os sindicatos dos trabalhadores do setor de telecomunicações impetraram em todo o país 140 ações judiciais pedindo liminar suspendendo o leilão de privatização da Telebrás. A orientação da Federação Interestadual dos Trabalhadores e Empresas de Telecomunicações. O balanço das ações foi divulgado pela federação. E aí, Lucena? Marcelo, você acha que o celular funciona bem? Em São Paulo é horrível, né? Então, ninguém consegue falar. Então, manda o sindicato ficar com a Teleste do jeito que está e eu acho que o governo está correto. Haja visto que a banda B, quando entrou aí, é outra história. Eu acho que precisa privatizar mesmo. Os sindicatos sempre vão criar polêmica, porque eles vivem disso. Eles têm que arrumar um motivo para criar polêmica. Tá certo. Então, sou completamente favorável. Achei errado o BNDES não ter avaliado melhor. Que não foi ele que avaliou. Tá certo. O presidente Fernando Henrique Cardoso anuncia medidas que desregulamentam o setor do petróleo. As medidas vão permitir a redução de preços dos combustíveis ainda esta semana. A estimativa é de que o preço para os consumidores de gasolina vai cair até 3% e do óleo diesel até 3,6%. O nome disso aí chama-se Te Enganei. Te enganei? É o projeto Te Enganei. Ele baixa o preço do petróleo, ganha as eleições, depois aumenta em dobro. Então isso aí eu não concordo. Eu acho que o governo tá sendo muito mascarado, tá fazendo isso para ganhar as eleições. Então isso aí é um Te Enganei. Tá certo. A Polícia Federal vai investigar todas as agências que atuam no Brasil em adoções de crianças por estrangeiros. A informação é do ministro da Justiça, Renan Calheiros. O governo analisa mudanças na lei que pune a adoção ilegal de menores. Quer dizer, isso deveria já ter feito há muito tempo, né? Há muitos anos atrás, agora que estão se mexendo porque é verso de eleição. Mais uma vez o país cai naquela. Quando está perto da eleição acontece tudo. Depois passou a eleição, todo mundo esquece. Ninguém mais lembra de nada. Não, né? Aí não vai existir mais órgão. Não, nada. Não vai ter verba para criar isso, né? Todas as vésperas de eleição se fala de tirar a criança da rua, de resolver problema social. Acabou a eleição, você não consegue nem encontrar o executivo, nem o legislativo, ninguém. E me diz uma coisa, Lucena, que setor hoje em São Paulo você acha que está crítico? Hoje é fundamental a gente poder lutar em cima dele. O setor social. O setor social hoje em São Paulo está muito complicado. Eu acho que as escolas públicas, tanto municipal como estadual, tá complicada. Existe escola que recebeu, pra você ter uma ideia, tem escola que recebeu uma vassoura em janeiro, até hoje não recebeu mais nada. As APM é que tá comprando as coisas para as escolas. Então acho que esses dois setores, o setor da área social, da educação e da saúde, tá complicado. Muito complicado. Porque a gente reclama que a rua tá cheia de buraco, quebra uma roda do nosso carro, coisa certa. Agora, o que você não pode é ter uma saúde detonada como nós temos e uma educação acabada, falida. Então, esses dois setores precisam mexer imediatamente. Tá certo. 17h15 em São Paulo. A gente entrevista aqui o Lucena. A CET lança concorrência para a compra de 200 novos equipamentos de fiscalização fotográfica em semáforos. Segundo a empresa, algumas das novas máquinas serão capazes de fiscalizar também o excesso de velocidade, além do desrespeito ao sinal vermelho. A CET acredita que os novos equipamentos devem ser instalados entre o final deste ano e o início de 99. Quer dizer, Lucena, mais um contribuinte aí para a indústria de multas, né? Eles estão precisando se equipar porque a grana que eles estão ganhando, a grana que a Zona Azul e o que o CET está ganhando, eles podem comprar o que eles quiserem, primeira geração. O que chega de multa na casa do cidadão que trabalha 24 horas por dia para manter seus filhos, vendedor, médico, advogado, o que está chegando de multa na cara desse pessoal não é brincadeira, e você recorre, você não ganha. Então, do jeito que eles estão fazendo a indústria de multa, eles podem fazer o que eles quiserem, pode colocar o equipamento que eles quiserem, é mais dinheiro que está entrando no cofre, no bolso deles. Mas o que eu acho muito irregular
é que em alguns pontos da cidade você tem lugares ali que o radar tá te pegando a 60. Aí você anda mais um pouquinho, aí lá não é mais 60, é 40. Ou alguns lugares, alguns pontos são 90, principalmente ali na entrada da Bandeirantes, quando vai interligar com a Imigrantes ali, você começa com 60, com 80, depois vira 60, num espaço muito curto. Aí você tá achando que você pode andar 80, ali não é mais 80, é 60, e estão lá fotografando e multando, né? Então, ali é uma bateria de multa ali. Mas isso a estratégia do CT é o seguinte, eles já planejaram não para prevenir acidente de trânsito, eles planejaram para ser multado mesmo. Você pega o Washington Luiz, a 23 de maio é 90, depois cai para 70, imediatamente assim 60, aí na curva, que não tem nada a ver, cai para 40, que a obrigação da prefeitura era fazer uma curva. Mas isso não existe em nenhum lugar do mundo. Não, só em São Paulo. Tem que ser uma velocidade só. Nenhum lugar do Brasil, é só em São Paulo. Aí você pega, cai para 40, depois desce o ladeirão para 70, aí antes da curva cai para 60, aí você, antes de chegar o Rubem Berta, cai para 80, depois sobe para 90, depois vem 60. Então quer dizer que você vai ter que guiar olhando pro velocímetro, né? Você não vai olhar para fora. Né? Você vai ficar lá olhando 24 horas por dia, e aí você tromba no carro de trás. Então o que o CT faz, eles não são preventivo, ele não dá prevenção de segurança, eles criam acidente. Eles estão criando acidente realmente. É bem diferente de engenharia de tráfego. Na minha opinião, eles não entendem nada de engenharia de tráfego. Ele entende muito de arrecadação de dinheiro. Arrecadação de dinheiro. Eu acho que eles são financeiros. Perfeitamente, é isso aí. 17h27 em São Paulo. Rádio Revista 102, um oferecimento de Limpol e Transbrasil. Você voa o Brasil em 8 vezes sem juros. Limpol é o comandante da limpeza. Olá, grande comandante, viva nuestro herói limpiante, así, siempre limpia y clara, la verdadera transparencia. 7% ao ano em relação às eleições municipais de 96. Ele é quase o dobro do previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em 96, havia 101.284.121 eleitores. Neste ano, o número chega a 106.076.088 eleitores. O aumento é atribuído à campanha pelo cadastramento dos jovens de 16 anos. E aí, Luciana? Isso é importante, Marcelo. Significa que o jovem, assim como ele tirou o colo, ele está interessado mais pela política. Então, se daqui acho que uns 20 anos nós vamos ser um país completamente politizado. Então, é o jovem que nós precisamos na política, para ele saber em quem deve votar, para não ficar votando em troca de cesta básica, de churrasquinho e de discurso furado na televisão. Então o jovem de 16 anos vai poder votar. Vai poder votar desde que seja cadastrado, é isso? Eu acho que é importante. Agora me diga uma coisa, Luciana, já que um jovem de 16 anos, ele já pode votar, então quer dizer que ele já tem capacidade, né, psíquica de escolher alguém, né? É isso? Não é bem assim. Ele já tem capacidade de escolher. Agora me diga uma coisa, se ele já tem capacidade de escolher alguém, como fica aquele jovem de 16 anos que mata na rua, que te assalta lá na janela do carro, te dá um tiro, e ele te dá um tiro porque ele sabe que ele está impune às leis do país. Então como é que fica? Você acha que o jovem de 16 anos, ele merece cadeia ou ele merece centro de recuperação, que não é recuperação, que é para ajudar ele a ser mais revoltado ainda? Como fica isso? Veja bem, esse caso é um caso, porém, tem que ser analisado. Eu acho que o jovem na rua, o menor infrator, o delinquente mesmo que mata, ele tem que ser, ser julgado por justiça comum e ter uma pena como adulto. Na minha opinião, nos Estados Unidos é assim, no Canadá é assim, em todo lugar é assim, só no Brasil que não é. Agora, o que não dá é você acabar de prender um jovem, como aconteceu essa semana, um policial prendeu, levou pro 78 DP, o jovem chegou em casa primeiro do que ele e o jovem estava fazendo um assalto. Então o que precisa ser mudado é a lei do país, o Código Penal, e que não há interesse em mudar. Então antes de cadastrar esse jovem de 16 anos, vamos mudar o Código Penal um pouco, né? Primeiro. Mas é interessante ter o jovem eleitor, porque eles acham que vão manipular o jovem, mas o jovem hoje está bem esclarecido. Muito esclarecido. Muito esclarecido. Tá certo. Estamos batendo um papo aqui sobre os problemas de São Paulo e quer dizer, como São Paulo tem problema, né, Luciana? Dá para enumerar aqui A gente ficaria até amanhã falando dos problemas de São Paulo e não acabaria. E o problema é que tá entrando políticos novos saindo, os velhos, mas deixa que os velhos, é que os novos está ficando velho, mas é os mesmos. E os problemas continuam. O discurso é o mesmo, educação, saúde, habitação, o lado social, as favelas, o discurso é o mesmo, não vai mudar nada. E como é que a gente vai ficar com esse problema aí de insegurança em São Paulo, Luciana? Qual seria que São Paulo deveria viabilizar hoje
para mudar esse quadro aí de insegurança, desse desconforto, né, de morar nessa metrópole? Olha, veja bem, nesse ponto, quando o Paulo Maluf foi governador, ele foi um bom governo nesse item de segurança. Agora, não devemos esquecer que o que ele fez essa semana, há dias passados, testar a polícia militar como cobaia, isso ele não deve fazer, porque primeiro que é crime. E segundo, que um cidadão que quer ser governador de São Paulo faz isso com uma polícia que eu considero séria até então, eu acho que ele não merece ser governador, na minha opinião. Eu acho que o que ele fez, ele incentivou um grupo de jovens que vem por aí a fazer isso, a testar. Vamos testar a polícia, ver se a polícia funciona. Então o que ele fez foi coisa de criança e eu não faria e não aconselharia o meu filho fazer nunca. Então ele aconselhou um grupo de jovens a fazer, porque hoje o jovem fala assim, se o governador faz, eu também posso fazer. Tá certo. Então é complicado. Mas no item de segurança, quando ele foi governo, ele foi bom. E como fica com o desemprego hoje, que o principal problema do país aí está para quase, se eu não me engano, são 73%, né? Desempregado? Quer dizer, não, 73% da população diz que não, que o medo que eles têm hoje é o desemprego. Não, hoje está acontecendo o seguinte, hoje em São Paulo, em Recife hoje nós temos 10% de desempregado, em Fortaleza 11%, em Salvador 14%, em São Paulo tem não sei quantos por cento, mas tem 1.800.000. O que acontece é o seguinte, tem que entrar um político, um governador arrojado, um presidente arrojado, e uma bancada de deputados estaduais que possa gerar emprego. E só existe um caminho de gerar emprego, é baixar imposto para que o empresário possa dar emprego. Enquanto o PT fazia um discurso que é contra empresário, o PT vai ter que mudar esse discurso, vai ter que falar o seguinte, se não existe empregador, não tem empregado. Então o PT vai ter que mudar esse discurso imediatamente, porque o caminho é esse, o desemprego hoje é grande, tá muito complicado o Brasil e São Paulo principalmente. Hoje você anda na rua em São Paulo, antes quem passava fome era só no Nordeste. Hoje São Paulo tem muita gente passando fome. Então o governador que entrar tem que tomar as providências imediatamente, já que o senhor Mário Covas cruzou os braços, não sei porquê. Eu acho que ele deve ter problema de artrite e cruzou e não pôde descruzar mais. Você acha que se esse grande acúmulo do povo nordestino em São Paulo, se eles voltassem pro Nordeste e deixassem São Paulo um pouco mais, né, vazio, isso não iria resolver também? Não, São Paulo fazer com que o governo lá em cima, lá no norte do Brasil, lá no Nordeste, incentivasse eles, abrissem novas portas de emprego para eles, Marcelo, retornarem à origem deles Isso é a teoria do Savelli, secretário das regionais municipais. Veja bem, se os nordestinos for pro Nordeste, São Paulo quebra. Para começar, a Constituição Civil acabou, São Paulo quebra. Essa é a pura verdade. Tem mais nordestino que paulista, tem mais ou menos 80% de nordestino. O que precisaria era criar uma política a nível nacional para que o homem não perdeça a identidade. O cidadão que nasceu lá na Paraíba tivesse recurso para ele ficar na Paraíba. O que precisaria era ter a irrigação séria, que o ano passado foi 4 bilhões de dólares, 40 bilhões de dólares roubado. Então tem que criar mecanismos, recurso, para que o cidadão do interior, ele mantenha no interior. Ele vem para São Paulo, perde sua verdadeira identidade, e fica aqui passando fome e não chega a lugar nenhum. Então, o que precisaria era isso, era o governo, junto com o governo estadual, municipal e federal, tomar uma providência, que não há interesse em tomar essa providência. Nunca houve esse interesse. A seca no Nordeste continua e agora é a fome em São Paulo, trazido por esses conterrâneos. Mas se eles voltarem para o Nordeste, com certeza São Paulo vai quebra. Você não tem a dúvida disso, você não tem a dúvida disso que quebra. Você nunca viu um paulistano, não que eu seja contra, paulistano trabalhando, descarregando um caminhão. Você já viu algum? Eu nunca vi. Não. Então quebra, se for embora São Paulo quebra. Tá certo. Agora você fala assim, se eu sou a favor de um controle migratório, aí eu sou a favor de um controle migratório. Aí eu sou a favor. Controle migratório, não mandar todos de volta, como o senhor Savério falou. Vai fazer um controle. É um controle migratório, eu sou favorável. Vim para São Paulo, o cidadão que realmente tem qualificação profissional, para trabalhar. Não vim como tá vindo 10, 20 ônibus por dia, o cidadão fica dormindo na rodoviária e que São Paulo não comporta mais isso. Agora, mandar todos que estão aqui com origem embora, aí fica complicado. Tá certo, Lucena. Luciano, eu queria agradecer a sua presença hoje aqui no Rádio Revista. Foi um prazer ter você aqui hoje. Espero que você volte mais vezes. E eu deixo a palavra final para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Marcelo, e quero dizer para os meus amigos nordestinos que a tese do senhor Savelli, que até hoje eu estou indignado com isso, ele falou o seguinte, que para acabar o problema do camelô era só pegar e mandar todos os nordestinos para o Ceará. Primeiro que o Nordeste não é só Ceará, o Nordeste é um contexto inteiro. E segundo que ele está equivocado, porque ele é um cidadão descendente italiano, chegou aqui em São Paulo, é oportunista, se aproveitou da administração Celso Pitta e ficou como administrador regional, mas a administração, secretário da administração regional. E
caso esse que ele nunca teve competência para tal. Nunca teve competência para tal. Então eu quero dizer pro professor Savelli que antes de ele pensar duas vezes e dizer que vai voltar o nordestino pro Nordeste, ele pensa que o São Paulo foi construído por nordestino, português, italiano, libanês. Então, nós devemos muito a esse pessoal. Nós temos que comparar o nordestino igual o libanês, o português, porque foi esse pessoal que chegaram e construíram São Paulo, por isso que São Paulo é lindo. Porque hoje eu posso conversar com você é descendente de libanês, amanhã eu converso com descendente de português. Então, é lindo por isso, porque tem o Nordeste no controle todo imigratório, assim, dá aquela fusão. Aí quando saem os filhos nossos, sai bonito. Tá certo. Obrigado, Luciana. 17 horas 48 minutos em São Paulo, Rádio Revista 102.